Paz e graça, guerreiras! Mais uma temporada se iniciando aqui no Guerreiras Podcast. E nós temos muita novidade aí do que Deus pode fazer nesse ano para a sua vida. Eu sei que Deus tem uma mensagem para você, não somente com testemunhos, mas com experiências com Deus e com muito ensino e conhecimento. A palavra de Deus fala que nós pecamos por falta de conhecimento e eu quero trazer isso para você, mulher de Deus, você que está na caminhada com Cristo. Quanto mais conhecimento de Cristo, mais curada você é, mais liberta você é e mais usada você será, porque a resposta ainda é Cristo para todas as coisas. E antes de começar, isso eu tenho um recadinho para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E mais uma vez, Deus tem feito coisas extraordinárias aqui com essa convidada maravilhosa, que é uma professora, né? Tem esse dom aí de mestre, que a palavra de Deus fala, um dom ministerial muito maravilhoso, que ensina outras mulheres a ter uma vida devocional com Deus, uma vida de profundidade. Essa é a palavra. E eu gostaria que você se atentasse ao que Deus quer falar com você nessa tarde. Não vai ser só um podcast, vai ser algo que Deus vai direcionar o seu coração para o que Ele quer de você em 2026. Amém. Então, com vocês, a minha convidada, nossa querida irmã Elisângela Martins, essa mulher de Deus que nos presenteou com a sua presença aqui hoje. Coisa mais linda, prazer Amém. todo meu, Jéssica, paz do Senhor Jesus. Amém. Que bênção poder estar aqui hoje com você. Amém. E o Senhor verdadeiramente tem uma mensagem, né, para que nós possamos estar levando aí a todas as mulheres, para que elas Amém. possam aí sentir a presença do Senhor e serem despertadas através da palavra, né, o estudo da palavra do Senhor. E eu que já vou começar perguntando, né, Elisângela, como começou essa relação sua com a palavra? E como você chegou a isso, né, de estar ensinando a outras? Como é que foi revelado, né, um pouco da sua história aí? Vou resumir assim o máximo que eu consegui. Sim. Né? Meu encontro com o Senhor foi bem lá atrás, ainda na criancice, né? Lá aos 12, quando o Senhor me chamou, e desde então, quando eu conheci a palavra do Senhor, eu sempre li, eu sempre ia estudando e lendo. Ainda criança, ainda indo para a escola, como eu não tinha condição de ler em casa, eu pegava a Bíblia. E como a distância era tipo uns 10 quilômetros, eu ia andando e lendo, e ainda tenho esse hábito até hoje de fazer leituras dessa forma. O tempo foi passando, eu continuei estudando e buscando a presença do Senhor a conhecer. Mas o que mais me tocou, assim, questão do estudo da palavra, foi por um processo cirúrgico, onde que o Senhor me mostrou, né, que eu não estaria mais aqui nessa terra. Nossa. E ali ele me falou e mostrou tudo em sonhos, né? E aquilo ali, por eu ter esse relacionamento, essa busca, essa intimidade, ele foi me revelando o que eu tinha que fazer passo a passo. E como eu sempre li a palavra do Senhor e sempre estive atenta àquilo que acontecia no meu corpo e nas situações ao meu redor, foi onde eu tive ali mais encontros com intimidade com o Senhor. Porque a partir do momento que você está estudando a palavra, que você está orando, que você está escrevendo, que você está no corpo, né, na igreja, e buscando ali a fazer a vontade dele, automaticamente você tem o discernimento de ouvir a voz do Senhor. E no sonho ele me mostrava exatamente o que ia acontecer. E à medida do que ele me mostrava, eu ia fazendo. E hoje, para a glória do Senhor, né, a minha filha tem 17 anos, então tem 15 anos que isso aconteceu, onde que eu tive que fazer uma retirada, né? Cortou o cérebro mesmo, não era para falar, não era para andar. Nossa. Na verdade, o primeiro diagnóstico não era para mim nem sequer estar viva. Sim. Né? Mas o Senhor orientou o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer, e aquilo eu fui seguindo as ordens dele. Então eu tive pessoas em oração pela minha vida, jejum madrugadas por mais de 72 horas por uma quantidade enorme de pessoas, buscando a Deus misericórdia pela minha vida e cumprindo aquilo que ele tinha me mostrado. Sim. Isso tudo através da palavra. Então, assim, hoje eu falo, eu ando, eu não tenho
nenhum trauma que ficou daquilo, Sim. né? E aí o meu despertar foi falar daquilo que Deus fez na minha vida, mas não só falar, fazer com que as pessoas vissem naquilo que Deus operou na minha casa, na minha vida, nas pessoas, né, que estão ao meu redor, porque se eu te mostrasse os exames, você veria que realmente é um milagre eu estar hoje na sua frente, né? E aí, com esse despertar, né, da palavra, cada dia eu sinto mais vontade, eu tenho fome de conhecer ao Senhor, então eu quero entender mais. E esse chamado aconteceu mais agora, recentemente, eu tive que passar por outro processo cirúrgico, e ali o Senhor falou assim para mim: minha filha, por que que você não está ensinando as outras mulheres que eu te mostrei para você fazer? E aí eu falei assim: mas Senhor, eu não tenho condição, Sim. como que eu vou fazer isso, né? Me senti igual Moisés. Eu não sei falar. Eu não sei falar. Só de olhar para uma câmera, Senhor. Né? Eu disse: não, mas você tem os meios que eu te dei, então eu quero que você leve a minha palavra. E ali eu comecei a levar, né, as pessoas chegavam, as mulheres chegavam muito para mim para falar de problemas que estavam tendo na vida social, Sim. na vida profissional, dentro dos seus lares, com filhos, com o próprio esposo. E aquilo aos poucos eu fui me desenvolvendo, eu fui levando, né, discipulando, ensinando como, através da palavra do Senhor, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, Ele nos molda, Ele transforma as nossas vidas, desde que você tenha um coração ensinável, desde que você queira ser uma nova criatura em Cristo Jesus, desde que você realmente almeje ser transformada pela palavra, porque é a palavra que nos confronta. Sim. Né? Então, à medida que eu fui ouvindo a voz do Senhor através da busca da palavra, a leitura, tendo o meu momento com Deus, porque hoje a vida da mulher é muito corrida. Né? Às vezes ela fala: eu tô cansada, eu tenho que lavar, passar, arrumar, cozinhar. Sim. Mas não adianta nada você lavar, passar, arrumar, cozinhar se você não faz o principal, que é colocar o Senhor no centro da sua vida. E o primeiro, né? O primeiro tem que ser o primeiro. Né? E as pessoas têm trocado por moedas. Sim. Né? Tem até uma frase que tem dito recentemente, as pessoas têm falado assim: você trocaria, seria um Judas trocar por 30 moedas? Na verdade, você troca às vezes por uma rede social, você troca às vezes de estar na presença do Senhor para assistir uma série, uma novela, rolar o feed do Instagram. Sim. Entende? Então, assim, prioridade. Aonde que está o seu coração? O que você quer para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos? Para você como mulher. Verdade. Né? Tem muitas mulheres sofrendo emocionalmente, com problemas sentimentais, de identidade, por não conhecer a palavra do Senhor. Porque em Deus nós somos filhas, nós somos amadas. Nós somos formados à imagem e semelhança dele. Não tem algo mais profundo do que isso. Verdade. Né? Não é a forma, não é isso, gente. É a identidade. Em Cristo eu sou vencedora, em Cristo eu sou forte, em Cristo eu posso todas as coisas. Verdade. Então, hoje, as mulheres, elas necessitam estar atentas que o Senhor tem que estar no centro de todas as coisas. Verdade. É necessário que nós deixemos de lado aquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Então, a partir do momento que você entende isso, que você sabe que é o Senhor na sua vida, todas as demais coisas vão bem. Não estou falando que vocês não vão ter luta, não é isso, tá, gente? Vai ter aperfeiçoamento, não adianta correr. Vocês vão ter amadurecimento, vocês vão sair, vão aprender a ter sabedoria, discernimento, conhecimento de sair de toda e qualquer situação. O próprio Salomão nos ensina isso. Sim. Provérbios capítulo 3, para quem nunca leu, é o primeiro passo. É necessário, é obrigatório. Sim. A Bíblia inteira. Verdade. Mas capítulo 3 de Provérbios, ele te orienta verdadeiramente o que você tem de fazer. Sim. Né? No versículo 1:7 é o primeiro princípio, temer a Deus. Sim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a partir do momento que você teme a Deus, que você coloca ele no lugar certo, no centro mesmo, à vontade. À vontade. É justamente assim, olha, tem pessoas...
que falam que temem ao Senhor, mas não consulta ao Senhor se pode viajar, não consulta ao Senhor se pode comprar uma casa, se pode trocar de emprego. Na verdade... Não inclui Deus no pacote, né, da vida. É exatamente isso. Por quê? Não é incluir ao Senhor somente na hora da dor que você está passando. Não é Chamar isso. ele quando precisa só, né? Fazer dele o 190, não. 193. Hoje pela manhã, enquanto na live, eu estava falando uma coisa assim, olha, tem muitas pessoas que falam que ama a Deus, mas o Senhor, na verdade, é visitante na casa dela, não está habitando. Porque se estivesse... Exatamente, morada é diferente. Os ventos vêm, as dificuldades surgem, mas sabemos que o Senhor já decretou a nossa vitória, que Ele está à frente das nossas batalhas e que Ele tem nos fortalecido. Tá, mas aí, veja bem, o que tudo isso me faz fortalecer? A gente fortalece lendo e estudando a palavra do Senhor, buscando conhecer a vontade dele. O Senhor Deus, ele fala conosco diariamente. Resta saber se você verdadeiramente está ouvindo ou se você tem um relacionamento com Deus. Fato. Por quê? Para que você ouça, você tem de ouvir o outro e você tem de ter um relacionamento com o outro. Então não é trocar o Senhor por qualquer coisa. É você realmente ter Deus com você o tempo todo. Verdade. Só que, para isso... Você não vai ter o Senhor hoje, aí fica uma semana sem ler uma palavra, fica um mês sem ir na escola bíblica dominical, não ora e quer que ele fala? Não tem jeito. Aí vem os pecados. Vem a queda. Porque sem conhecimento você não vai ter, você não vai saber o que Deus detesta, né? Exatamente. Tem uma parte em Provérbios 6, 16, 17 que fala... As coisas que Deus odeia. E a sétima ele abomina. Agora, veja bem, nem todos conhecem isso. Agora, para explicar, que muita gente, Jéssica, pergunta assim, mas o que é o temor a Deus? É medo? Não, não é medo. É justamente isso que você acabou de dizer. Temor a Deus é fazer aquilo que ele não... deixar de fazer aquilo que ele agrada e fazer aquilo que ele odeia, aquilo que ele detesta. Então, nesse capítulo, por exemplo, já tem ali uma listinha do que ele não agrada. Se você sabe que ele não agrada, que você está distante dele, se você sabe que ele não agrada, que você vive em pecado, distante da luz, do caminho, da verdade, da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, que está revelado na sua palavra, qual que é o motivo que você não está próximo dele? Verdade. Como mulher, hoje, eu tenho muitas mulheres que sempre me perguntam assim, eu quero ser a mulher de Provérbios 31, eu quero edificar a minha casa, não aguento mais, meu esposo é assim, assim, assado, a minha filha faz assim, assim, assado. Gente, deixa eu falar, a mulher de Provérbios 31, ela foi moldada, ela foi moldada pela palavra do Senhor. Ela é forte, mas ela é forte em Deus. A própria palavra fala que ela será louvada, mas ela teme ao Senhor. Então, o primeiro princípio é esse. Se você não temer se você não temer a Deus, não tem como você edificar uma casa. Verdade. Porque o temer a Deus vai te levar a orar, a estudar a Bíblia, a viver uma vida de santificação, de não fazer as coisas erradas, não viver em pecado. Verdade. Estudar a Bíblia exige tempo, exige que você realmente se desvincule de aquilo que venha distrair. Então, eu ensino muito as minhas mentoradas a fazer o 5-5-5. Olha, pega essa chave. Anote aí. Para aquelas pessoas que falam assim, que não tem tempo de estudar a Bíblia, que não tem tempo de fazer um devocional, primeiramente, a gente não está numa corrida, entenda isso. Tá? Primeiramente, você tem que estar com o coração disposto e disponível, e principalmente ter um coração ensinável. Por que ensinável? Porque a palavra de Deus, como a Jéssica falou, é confronto. E para você ser transformada, você precisa ser confrontada. Né? Então, 5-5-5. 5 minutos você vai pegar para você fazer oração. 5 minutos. Você vai doar esse tempo. Você abriu o olho, na verdade, você despertou, você já começa ali glorificando o nome do Senhor, já contando 5 minutos antes mesmo de você sair da cama. Agradece a Deus pela noite, agradece ao Senhor
pela noite de paz, de descanso, glorifica a Deus por você estar vivo, respirando, né? Antes mesmo de você colocar os pés no chão, continua orando. Colocou os pés no chão, já ajoelha, termina de agradecer, vai dar 5 minutinhos certinhos. Pede a Deus que naquele dia, neste dia que você está acordando, você tenha sabedoria para que você possa fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Sabedoria. É o que você vai precisar para você sair de toda e qualquer situação, seja no seu local de trabalho, dentro da sua casa, como esposa, como mãe, como profissional. Sim. Certo? Outros 5 minutos você vai ler a palavra de Deus. Ah, Elisângela, por onde começar? Você pode escolher o livro de João, você pode pegar Salmos, e eu sempre indico o livro de Provérbios, para praticidade aqui nessa vida, para você sobreviver aqui. Estudar a palavra do Senhor, 5 minutos, às vezes vai dar tempo de você ler apenas um versículo. É um versículo em 5 minutos, e você vai passar os outros 5 minutos para meditar neste versículo, mas aí você vai ter que dividir os 5 minutinhos por último em 2 vezes. Além de você estudar a palavra, lendo esse um versículo, meditar nele, você vai meditar durante todo o dia. Os outros 5 minutos é um momento de adoração. O momento onde você vai adorar o nome santo do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, bendizer a Ele, exaltar a Ele, dando glória a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida e por tudo que fará. Então esse começa com 5, 5, 5. Você faz isso uma semana, eu te garanto que na próxima você já está no 15, 15, sim, depois no 20, 20, 20. E eu quero até tirar uma dúvida com você, porque querendo ou não, as pessoas acham que ter essa vida devocional, tirar um tempo para Deus, tem que ser uma obrigação. Mas eu quero que você me ajude a pensar aqui e a passar para as irmãs que têm essa dificuldade de disciplina. O 555, ele começa com uma disciplina. Você vai se treinar, vai treinar o cérebro aquele momento ali. Mas a que ponto a gente treina o cérebro e a que ponto aquilo se torna um prazer? Veja, a palavra de Deus, ela vai te transformar diariamente. Não há um ser nessa terra que... Vou abrir de novo uma aspas aqui. Quando você está lendo a palavra de Deus, você tem que estar preparada para levar cajadada, para você ser confrontada mesmo e corrigida, porque é para isso que ela nos faz. Nós somos pecadores, tá? Então, a palavra do Senhor, ele vai te transformar de tal forma que vai ter dia que você vai estar sentada 9 horas estudando a palavra de Deus sem perceber que você leu 9 horas. E eu sou testemunha viva disso. Sim. Hoje nós estamos na... Que dia da semana hoje? Hoje é sexta-feira. Sexta-feira. Na terça-feira eu levantei às 5 da manhã para fazer a live. Preparei o café do meu esposo, ele saiu para trabalhar. Era 9 horas da noite, eu ainda estava estudando a palavra do Senhor e eu não percebi que era 9 horas da noite. O tempo passou. O tempo passou. É tão prazeroso quando você começa a ter mais vontade. Então, primeiramente, não é todo dia que você quer estudar. Sim. Então, você tem que ter intencionalidade. As pessoas, elas não têm disciplina. Então, para você ter disciplina, você também tem que criar um hábito. Por que que eu comecei a discipular através do livro de Provérbios? Porque ele tem 31 capítulos e tem meses do ano que nós temos 31 dias. Então, para aquela pessoa que não tem condição mesmo, assim, de eu começo e desisto, um capítulo por dia, que tem uma média aí de aproximadamente 18 versículos até 35, né? Você dá conta de ler em 5 minutos. Entende? Então, primeiramente é você ter a intenção, você vai obrigado. No início você vai obrigado. Só que a partir do momento que você verdadeiramente começa a estudar, que você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, que você começa a discernir, nossa, é isso daqui mesmo que a palavra está falando, que eu vou ser essa mulher aqui, essa menina dos olhos de Deus, aí sim começa a ter o prazer de você ter aquele momento. A ciência comprova que com 31 dias você já cria um hábito. Então eu juntei 31 dias, 31 capítulos e mais o artigo científico. A partir do 31, você já tem aquela vontade já tem aquilo, se eu tenho que fazer isso. Só que aquele eu tenho que fazer isso já não é mais uma obrigação. Você já sabe que você necessita daquele momento ali de estar com o Senhor. Seja 5 horas da manhã, seja 3 horas da manhã, seja 5 horas da tarde, não tem um horário definido. Eu, particularmente, eu amo estar pela madrugada. Eu comecei tudo
o projeto de Provérbios 31 às 3 horas da manhã comigo. É fácil? Não, eu quero demais. Claro que não, eu quero dormir. A minha carne quer dormir. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a vontade da carne? Não, eu tenho que fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Foi tão, assim, gratificante que à medida que você começa a estudar, o seu próprio organismo, 3 horas da manhã, te desperta. E quando não é o seu organismo, é você. E aí você se não levantar. Já aconteceu comigo, até pedrinha na minha janela já bateu. Não é? Sem ninguém do lado de fora, eu falei, meu Deus, já tô indo, papai. Pois é, deixa eu ir, porque se ele despertou, minha irmã, obedeça. E ele tira o sono também, viu? Exato. Porque quando ele tem urgência em falar, ele tira o sono. Exato, e aí assim, começa com, eu tenho que ir. Depois eu necessito estar ali, porque eu sou uma serva, eu necessito ouvir a voz do Pai, eu necessito saber o que Ele quer para minha vida, eu sou serva, eu estou aqui para servir aquilo que Deus tem colocado em minha vida, é isso daí. Verdade. E aí à medida que você vai fazendo isso, o prazer vai se tornando um prazer prazeroso. E uma outra coisa que, assim, uma coisa não anda sem a outra, né? Para você ler a palavra, você tem que orar. E quando você começa a oração, aí você começa orando, Senhor, abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu filho, amém, glória a Deus, é assim mesmo, tá, irmãos? O importante é você orar. Mas você quer ver resposta de oração? Começa orando pelo Senhor, sabe aquela irmã que está passando por aquela necessidade? Sim. Senhor, sabe aquela situação que aconteceu lá na igreja? Senhor, sabe o pastor? Sabe aquela irmã responsável? Sabe? Começa a orar pelo outro. E aí vem aqui para a palavra para você ver. Os teus olhos são descamados. Sim. Você vê a glória de Deus. E aí, quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra, mais vontade você tem de conhecer a Deus. Sim. Tem gente que relata, Elisângela, não sei se é o caso, você já deve ter ouvido isso de alguém, que quando começa a orar, muitas vezes ou por outras pessoas, começa a se sentir observado. Parece que o inimigo ele vem com essa opressão. O que a mulher de Deus ela deve fazer nesses casos? Porque tem mulher que não está orando, porque toda vez que vai orar, isso eu já ouvi, de mulheres, Jéssica, toda vez que eu vou orar, eu sinto uma opressão maligna. Eu dei a minha dica para ela, agora eu quero saber da dica da Elisângela. O que fazer nesses casos? Porque tem mulher que não está orando por medo. Às vezes nas madrugadas, né, que Deus está pedindo. E ela não consegue, porque toda hora, Jéssica, eu sinto que parece que tem alguém dentro do quarto. O que ela faz? Minha irmã, oração. Você não pode temer. Não temer. Você não pode ter medo. O Espírito Santo do Senhor, ele nos auxilia. Às vezes a gente, quando não sabe orar, é ele que faz gemidos inexprimíveis para levar para o Senhor. É verdade. Se você aceitar o medo do inimigo sobre a sua vida, você vai cair. Você só vence com oração e jejum. Então, você sentiu algo? Pelo poder do sangue de Jesus, eu repreendo. Eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. E Ele que está aqui, na minha vida, na minha casa, você não tem poder algum. Porque o sangue de Jesus é sobre as vergas e umbrais na minha porta. Então, é oração, não é desistir. É porque tem esse espírito de medo. Ontem eu estava falando sobre isso, que a Bíblia relata, não sei se você já percebeu, que ele não nos deu espírito de medo. E às vezes a gente associava o medo a um sentimento. E aí a gente descobre que a palavra de Deus ela é tão reveladora muitas vezes, que a gente descobre que aquilo ali é um espírito. E esse espírito de medo ele é vencido com o quê? Ousadia e intrepidez. E oração. E como a mulher deve permanecer na oração, mesmo ela sendo oprimida, porque tem essa. O inimigo tenta oprimir com medo, ela muitas vezes tem o receio, porque ela sente a presença dele ali, porque ele vai fazer isso, ele vai instigar você a ter medo dele, e você tem que levantar e orar intencionalmente, pedindo ao Senhor essa questão, né? Da ousadia e intrepidez, né? Deixa eu te falar o que aconteceu comigo, então. Há pouco tempo, foi logo depois da cirurgia, que quando assim você tá fortalecida, né? Porque algo lhe foi bem. Sim. O inimigo, ele não quer você feliz na presença de Deus. E ele vai fazer de tudo para te atingir. Seja pela sua vida, seja pela vida dos seus ou dos próximos. Mas ele vai fazer. Sim. E do jeito que você acabou de relatar, me veio à memória uma situação que eu vivi. Uma briga
assim, é como se eu estivesse vivenciando aquilo ali o tempo inteiro. Eu estava deitada e o inimigo em cima de mim, dentro do meu quarto, é como se quisesse me sufocar. Eu, Elisângela, eu repreendi, eu abri os meus olhos repreendendo pelo poder do sangue de Jesus. Porque quando você repreende pelo sangue de Jesus, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Mas você tem que repreender com fé. Sim. Né? E a partir do momento ali que eu vi, eu vi, não foi ninguém que me contou. Eu vi, repreendi e ele fugiu. Porque em Cristo ele fugiu. Porque o poder do sangue de Jesus, naquela hora ali, ele ainda falou, aqui eu não posso. Eu falei assim, nunca poderá, porque aqui quem comanda, quem governa a minha vida é o Senhor Jesus Cristo. E dali em diante eu comecei a orar ainda mais. Por isso que eu te falo o seguinte, com ousadia do Espírito, de joelhos, você vence a batalha. Você só não pode fraquejar. E muito menos não exercitar a sua fé. O inimigo, ele faz, tão somente, ele vai fazer com que você caia em pecado, ou vai fazer com que aconteça várias coisas ao seu redor para você fraquejar na sua fé. Já teve situações, Jéssica, de eu visualizar várias formas da porta para fora da minha casa, o inimigo tentando criar laços. Eu já passei por situações até mesmo de acidentes de carro mesmo para ceifar a minha vida. Acidentes para ceifar a vida do meu esposo, enquanto ele estava no local de trabalho, fazendo o trabalho dele. O Senhor Deus me convocou para oração e eu fui para o joelho com a minha filha na época de 3 anos. Sem ele saber, o esposo saber. Quando ele chegou em casa, a gente já falou assim, como que foi seu dia hoje? Aconteceu isso. Ele foi isso exatamente. Se não fosse essa mão forte que me resgataste, eu não estaria aqui hoje. Então, tudo é oração. É você ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Só que, veja bem, para você estar sensível, para você realmente estar vivendo aquilo que Deus está chamando para você, você tem que ter um relacionamento com Ele. Como é que você tem um relacionamento com Deus? Conversando. Dialogando. O seu dialogar, Deus, ele fala com as pessoas. As mulheres reclamam assim, mas não adianta orar porque Deus não fala. Fala e eu te provo. Você já abriu a Bíblia hoje para ler? É verdade. Você está praticando? Não é simplesmente o devocional. Veja bem, o devocional a gente fala que é um momento de você ter ali aquele momento com o Senhor, mas às vezes as pessoas embelezam muito. Sim. Coloca pega lá, eu tenho que ter um quartinho, eu tenho que ter o tapetinho rosa, a canequinha. Gente, você só precisa de você, Deus e a Bíblia. Só. Para ter e criar esse hábito de orar, seja por sua vida, seja pela vida do outro, seja por sua necessidade, mas seja pela necessidade do outro. Eu aprendi isso com uma irmã. Li, por que você não ora pela vida do fulano, que você vai ver como que Deus vai operar na sua vida? E se eu tô falando, é porque eu vivi isso. Sim. Então, assim, já teve dias em que nós, na nossa igreja, tem um seminário. Sim. E ali, a irmã, ela foi designada para levar uma palavra. E eu fiquei responsável para orar pela vida dela, até aquela data. E só que nós estávamos distantes uma das outras, e eu não sabia o que estava acontecendo com ela, porque a gente, lá onde eu estava, não tinha comunicação, e nós iríamos nos ver 3 dias depois. Depois que passou esses 3 dias em que tudo aconteceu, tudo foi planejado, ela virou para mim e falou assim, deixa eu te contar o que Deus fez. O meu filho, ele sofreu um acidente, ele foi atropelado, mas o Senhor me mostrava que através da oração que estava sendo feita, estava dando livramento. Amém. Eu, glória a Deus. Só que aí ela vai e fala assim, e eu senti o seu abraço quando você estava orando, tal horário, tal dia, assim. Olha só. Então, não, como que eu poderia dizer? Não é... A oração não é só diálogo, né? Não. A oração é um cuidado. A oração é aonde eu não posso ir, irmã. A oração é a blindagem de Deus, é um afago do Espírito, né? É o conforto, é o consolo. É saber que você tem um Deus que é misericordioso, abençoador, que tem zelado por você. E o zelo dele é profundo, né? E quanto mais para você conhecer ao Senhor, você tem que praticar os princípios, você tem que viver a verdadeira sabedoria milenar, que é a palavra de Deus. Quanto mais você se doa, Jéssica, para você ler,
que seja só um versículo, é o seu tempo agora. Eu sempre falo assim, é o 5, mas você só tem 2, faça o 2, mas leia antes de você sair de casa, leia lá no seu local de trabalho e fica com aquilo ali ruminando, sabe? Igual uma ovelha, ruminar é isso, é você colocar na boca e ali, ó. Eu já li a palavra do Senhor. Quantas vezes você acha que eu já li a palavra do Senhor? Completa. Você já leu a palavra de Deus completa? Já. Você deve ter lido aí umas 15 vezes, 10 vezes, porque vai ruminando, porque pelo que eu tô vendo aí, pela sua caminhada toda cristã, pelo menos umas 10 vezes mastigando, porque ler corrido é uma coisa. Agora, quando você tá falando aí do versículo, eu acho isso aí mais interessante. Você pegar um versículo e ruminar ele, meditar nele durante o dia, do que você ler correndo e não guardar nada. E nem praticar, né? Ó, ler a palavra de uma coisa, realmente, agora você falou, ler corrida é uma coisa, estudar é outra, tá? Estudar a Bíblia versículo por versículo, e geralmente eu pegava partes para ir estudando. Agora, ler corrida, já passou 70 vezes a Bíblia completa. Fora ela, só o Novo Testamento, ou só, às vezes, eu quero só um livro. Hoje eu aprendi a estudar de uma forma diferente. Sim. E isso foi me dando gosto. Então, por exemplo, eu estudei o livro de Esther. Sim. Eu li o livro de Esther corridamente, depois eu vim com o livro de um comentário bíblico, depois eu fui aprofundando em alguns termos hebraicos, e hoje eu começo a fazer aula de hebraico. Sim. Então, assim, o desejo é tão grande de querer fazer o que está na palavra de Deus, que ele te chama para fazer alguma outra coisa. Fato. Entende? Então, tipo assim, você começa a estudar o livro de João, pode demorar aí aproximadamente, se você quiser um plano assim, para você realmente ruminar, pelo menos 60 dias, só no livro de João, o Evangelho de João. E aí depois, você estudou a Bíblia inteira. Por quê? Uma palavra num versículo te leva lá em Apocalipse, que te leva para 1 Coríntios, que te manda lá para o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. É verdade. Entende? Então, tipo assim, só que quanto mais você lê, mais você vai tendo desejo de estudar e mais a sua vida vai sendo transformada, porque o Espírito Santo de Deus ele vai te confrontando, mas você também vai percebendo o que você faz de errado. E uma das coisas que o Senhor é especialista, uma vez, eu estou me lembrando aqui, quando eu estava estudando a palavra, o professor mandou a gente fazer uma síntese, né, do livro, das cartas de João, as pequenininhas. E aí você analisar e mastigar pouco a pouco é uma coisa, Elisângela. Só que é o que você está falando, a palavra de Deus ela confronta. Ele pediu para entregar essa síntese na próxima aula e eu tô assim, meu Deus, como que eu vou entregar para ele? Minhas folhas estavam cheias de gotas de lágrimas. Não tem como. Porque João é um pastor que eu falo que é um pastor que belisca rindo. Meus filhinhos, Cajadada é aquele santa. negócio. Se você fala que ama seu irmão, mas né, você detesta seu irmão, como que você diz que você ama a Deus que você não vê? E aquilo ali vai fazendo você pensar, porque eu creio que a palavra de Deus, ela trata a nossa personalidade ruim. Trata. Não e como trata? É cada cajadada. Eu fico assim... Ai, mas eu precisava disso hoje, porque o Senhor estava trabalhando comigo esses dias, o livro de Ezequiel, e eu ainda não terminei ele, porque Eita, Deus estava me glória. trabalhando Ezequiel. E como Deus estava me confrontando no nível de obediência de Ezequiel, porque Ezequiel é conhecido só como o da visão do vale de ossos secos. Exato. Porque o povo só prega ele, é um só. clichê. Mas quando você mergulha, você vê a vida daquele homem, né? Quando E você as chega visões? ali, né? Não só as visões, eu acho que o pesado dele foi quando Deus pediu a delícia dos olhos dele e falou com ele. Não era para chorar. Não podia viver o luto. Aí eu fui entender, meu Deus, o nível de obediência desse cara não é o meu, Senhor. Aquilo ali foi me confrontando, porque eu vi que eu preciso de mais. E se você não olha para a palavra de Deus, vendo as suas mazelas e sempre apontando o outro, porque também tem essa. A pessoa lê, nossa, essa irmã vou mandar pra ela, porque isso aqui é pra ela. É não, sempre o outro, né? é pra ti, mulher. É pra você que tá lendo, e a gente tem essa mania. Nossa, a irmã podia ler esse versículo, vou postar no meu status. Mas você falou uma coisa Não é? sábia, sabe o que é?
quando você lê e lembra da pessoa, é porque na verdade não é a pessoa que o senhor quer chamar a atenção. Olha o dedinho, o dedinho. É a projeção que você faz na outra, né? Tem um plano de leitura de Billy Graham para estudo bíblico, né? E um devocional dele que eu havia comprado alguns anos atrás, e eu queria entender porque aquele senhor, ele tinha uma vida plena, né? De oração, de estudo da palavra. E ele fala assim, você falando sobre as cartas de João, principalmente para o novo convertido, principalmente você, irmã, que tem chegado, né, recentemente em nosso meio, a ler a primeira carta de João 7 vezes na semana. Só ela, porque ela é pequenininha. Sim. Então, com um dia você lê, né? Você vai ler ela uma vez por dia. E vai replicar isso por um mês. Meu Deus. Você vai entender verdadeiramente o que é o amor de Deus. E que é o evangelho, né? Exato. Mas eu vou falar com você. Né? Essas beliscões, meus filhinhos, ele é tão bonitinho falando, né? Porque às vezes a gente pregando, eu não sei a sua forma de pregar, mas às vezes a gente é direcionado, né? A pregar da forma firme. Só que João não, ele é mansinho, igual eu comparo ele um pouco com o pastor Márcio Valadão, porque o pastor Márcio Valadão, meus queridos, aquela coisa, só que ele está trabalhando o seu caráter ali, de acordo com o que a palavra de Deus está ensinando. Então eu acho assim extraordinária a forma que Deus trabalha. Eu falo que é cajadada santa. Você vai apanhando e a unção vai descendo. Sim. Eu entendo por esse lado. Mas, verdadeiramente, a palavra de Deus em si, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela te confronta, ela te transforma, ela te ensina, ela te molda, né? Ela te mostra os seus defeitos, onde que verdadeiramente você tem que mudar. Mesmo que no início você fala, eu não sou assim, minha irmã, se Deus te mostrou, aceita, que dói menos. Eu vejo essa análise, talvez você não. Eu, como terapeuta, eu gosto de analisar o comportamento e isso é inevitável em mim. Só que quando eu conheço uma pessoa que conhece muito de Bíblia, uma das coisas que eu mais percebo é o quanto de Deus ela tem na forma que ela fala e na forma também que ela aplica a palavra. Porque as pessoas hoje, infelizmente, às vezes têm muito conhecimento, mas não têm a prática. E às vezes vivem uma coisa deturpada aí. A gente já está vendo muitos escândalos horrorosos, né? E infelizmente são sábios, conhecem, mas na hora da prática deixam a desejar. Mas uma coisa é, quando a pessoa é moldada pela palavra de Deus, que eu creio que é o livro que mais limpa o ser humano na face da terra, o ser humano que quer mesmo, a performance da pessoa não tem como ser fingida. Ou você vê que tem como não. É fingido para você? Quando você verdadeiramente aceita a Cristo, você não é convencido, né? Quando você é transformado, você exala o perfume de Cristo. Você reflete a imagem de Cristo. Então, hoje, é difícil você verdadeiramente também saber, assim, deixa eu tentar, para não causar tumulto. Como você mesma disse, a pessoa, ela exala esse perfume. Sim. Ela vai demonstrar em suas atitudes. Vou te dar um exemplo, né? Assim, bem básico. Você vai buscar o consolo, às vezes, né? Tem pastores que estão ali para orientar. E há um tempo atrás, eu estava passando por uma situação, uma dificuldade mesmo, né? Na minha igreja. E ali eu fui buscar o apoio de um outro pastor que me indicaram e eu fui. Aí, ao invés dele receber e ele orientar, não, ele tipo falou algo para prejudicar. Sim. Entende? A igreja. Então, assim, é nessas atitudes que você vê se verdadeiramente a pessoa vive a palavra ou não, né? Porque hoje o que mais tem é o lobo em pele de ovelha. Entende? Sim. Então, assim, para você discernir isso, primeiro que você tem que ter o discernimento do Senhor, tem que ter a sabedoria do Espírito Santo, né? Até mesmo para você não apontar e julgar ninguém. Mas o falar da pessoa é diferente, as atitudes da pessoa são diferentes. E para falar de algo ou de você mesmo, é os outros que têm de falar e não, sabe? A Bíblia fala sobre isso, né? Você não pode se elogiar
venha dos outros, né? Essa questão. Provérbio está lá, Salomão deixa Mas bem o seu claro. testemunho vai falar muito. E a pessoa que Sim. ela é moldada pela palavra, ela é diferente. Sim, o falar dela é muito claro. Sim. Você molda completamente, você se transforma, você já não tem mesmo as mesmas atitudes que você tinha antes, você já não tem mais o manejar das palavras, principalmente, sabe? Para aquelas pessoas que, infelizmente, aí falavam palavras torpes, né? Sim. Então, você nota isso, né? Você, que não há essa presença, você vê que também é mais mansa, o doce falar da pessoa é mais Sim. tranquilo, as atitudes em si dela. Então, tudo isso vem acompanhado em questão de Verdade. você ser moldado e transformado pela palavra de Deus. Porque a própria palavra ensina como é, né? O Senhor falou, sou manso e humilde, né? Então, à medida que você vai se colocando em andar com Cristo e ser como Cristo, então você tem que se almejar ser igual a Ele, você vai fazer e ter atitudes igual Ele teve. É verdade. Né? E amar a sua palavra. Né? E praticá-la. Ou praticar. E praticar, amar e praticar, porque também tem essa. Tem que praticar. A palavra de Deus, ela derruba altares do nosso coração que muitas vezes a gente não está vendo. E quando você é despido, porque eu acho que a Bíblia, ela te despide, ela Sim, tira tudo. as suas máscaras. E aí, por isso que hoje a gente vê cristãos que anos após anos nunca leram a palavra inteira, nunca mastigaram a palavra, nunca se dedicaram a um estudo mais aperfeiçoado, porque, por exemplo, a pessoa pode até ter lido, só que ela não tem prazer de falar assim, eu vou buscar um estudo sobre isso, sobre esse texto, né? Não desperta para isso, porque às vezes é a religião, não é a comunhão, não é a comunhão. É o que tem matado muitas pessoas, pode falar a verdade. Exatamente, a religiosidade é o que mata. Eu estou mais preocupada em saber como está a roupa da irmã ou se a fofoca está no auge do que eu verdadeiramente estar sentada na mesa dos sábios, ao invés da mesa dos escarnecedores. Sim. Né? Então, hoje, a preocupação mais está na vida do outro, o que o outro tem, como que ele ganhou aquilo, do que em minha vida, se ela está diante de Deus, de acordo com a vontade dele, e se eu estou praticando aquilo que ele me deu a conhecer. É verdade. Né? E me fala aí, Elisângela, qual é o texto assim que você mais é apaixonada, que vira e mexe, você tem que ir lá voltar. Eu tenho o meu preferido, um livro na Bíblia que eu sou apaixonada, mas eu amo a palavra inteira, mas esse livro mexe muito na minha estrutura por completo. Qual que é a sua palavra preferida? Ai, meu Deus do céu, olha, não tem exatamente não, porque cada versículo hoje na Bíblia, para mim, eu tenho uma experiência com Deus. É verdade. Então, só de lembrar, dá até vontade de chorar. Chore, mulher, não tem problema. Ó, com 6 anos de idade, eu não sabia ler. E o Senhor, no Dia das Mães, que foi a primeira vez que a minha mãe entrou na igreja, e eu fui separada para levar a mensagem. E eu não sabia ler. E o Senhor me deu o Salmo 59, 17. A ti, ó fortaleza minha cantarei louvores, que tu és o Deus da minha salvação. Salmo 59, 17. É o primeiro versículo que eu aprendi. Como eu falei a respeito da cirurgia, né, entre a vida e a morte, pelo vale da sombra da morte, mas foi Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores. É lindo, né? Tem vários textos na Bíblia que mexem, né, com a gente. Agora, tem um texto que ele, na verdade, assim, eu ensino para todas as mulheres, se você quiser anotar, depois, não vou falar ele por completo. É Salmos 1:3, que é a promessa de Deus, muitas promessas do Senhor para as nossas vidas dele. Ele está todo rabiscado. Mas é ótimo. A Bíblia rabiscada mostra que a pessoa não está rabiscada não, viu? Salmos 1:3, eu medito nele, pode-se falar o tempo inteiro. Porque promessa, nessa aqui está numa versão diferente. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz sempre será. E eu gosto de citar o 1, né? Eu sempre falo, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se senta na mesa dos escarnecedores.
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medida de dia e de noite. Gente, isso é bálsamo para sua alma. Você está aflito? Vai ler Salmos, vai ler a Bíblia, vai ler Provérbios. Provérbios, até um ateu falou comigo: olha, a pessoa que segue o livro de Provérbios, em qualquer âmbito da vida dela, ela vai bem. Exatamente. Não é? Só voltando sobre os Salmos é onde que nós temos as respostas de orações de um dos maiores salmistas, né? Verdade, Davi. Temos verdade. alguns de Salomão, mas Sim. o de Davi, e tem muitos outros ainda não conhecidos. Mas se você quer aprender sobre oração, leia Salmos. É verdade. Agora, quer aprender a sobreviver neste mundo sem perder a sua alma, leia Provérbios, pratique Provérbios. Principalmente você que é mulher, porque lá estão os versículos mais desejados pelas mulheres. Principalmente o 31, que é uma sogra desejando para o seu filho, né? Mas é uma palavra muito poderosa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar sobre ter prazer em estar com o Senhor na vida devocional. O que você desejaria para essas mulheres hoje? Para elas evitarem, mas para elas também desejarem. Minha irmã, a sua casa vai estar de pé a partir do momento que você temer ao Senhor. A partir do momento que você colocar o Senhor no centro da sua vida, em primeiro lugar. A roupa pode ficar para depois, a casa arrumada pode ficar para depois. Tudo passa, tudo que é terreno passa, mas aquilo que é espiritual não. E os teus olhos têm que estar voltados para a eternidade. A partir do momento que você tem um encontro com o Senhor, através do estudo da Bíblia, você tem um casamento estruturado, você tem um casamento restaurado, você tem consciência de quem é você, que a sua identidade está firmada em Cristo Jesus. Os seus filhos serão como flechas na mão do arqueiro, porque você sabe que você está edificando a sua casa. Então não troque aquilo que é eterno por aquilo que é terreno. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E hoje você pode encontrá-lo na leitura da palavra de Deus, onde que ela vai te sustentar, vai te confrontar, mas ela vai te curar, ela vai te dar vida e vida eterna em Cristo Jesus. Então, para você, estude a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, edifique a sua casa, edifique a sua vida através do estudo da palavra do Senhor. E a cada dia seja uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher sábia. E isso é para a glória de Deus. Tudo que você fizer, a própria palavra diz, né? Faça tudo para a glória de Deus. Não faça por obrigação, não. Faça como se fosse para o Senhor. Fale com Jesus. Talvez você não tenha ninguém. É porque eu estou muito sozinha. O Senhor está do seu lado. Converse com Ele. Ele quer ouvir. Ele é um Deus relacional. Ele ama relacionamento. E eu gostaria de te agradecer, Elisângela, por um pouquinho. Só que eu quero que você siga a Elisângela no Instagram, porque todo dia tem devocional, tem estudo bíblico. Você que está precisando, minha filha. Tem muita mulher que está precisando é ler a Bíblia. Você que está precisando se ajuntar mais na presença do Senhor, em oração e em leitura bíblica, vai lá, Elisângela Martins, estudo. Dedique-se. E ela também tem um recadinho antes dela finalizar, que é a Escola da Mulher Sábia com Propósito, não é assim? Isso, a Escola Mulher Sábia com Propósito. É uma plataforma onde nós temos ali mais de 150 aulas já disponíveis para você, mulher. Você que quer conhecer a sua identidade em Cristo, você que quer aí transformar o ambiente do seu lar, você que almeja tanto querer ser aquela mulher de Provérbios 31, você que almeja ter constância na leitura da palavra, de estudar, de verdadeiramente ser uma mulher segundo o coração de Deus. Então, a Escola Mulher Sábia com Propósito, ela te pega pela mão, ela te ensina, ela te orienta, ela te coloca no caminho. E ali nós temos uma comunidade de mulheres, onde que nós também conversamos umas com as outras, onde que uma ali auxilia uma a outra. Então, essa plataforma
ela é disponível e todos os dias tem aulas novas e tem algo a mais. Nós temos ainda nesta plataforma, além de várias outras coisas que nós fazemos, tem o Devocional 365. Todos os dias tem um devocional novo para te orientar ali, para você ainda ter o desejo de querer ainda mais estudar a palavra do Senhor. Então nós temos o módulo especial da Mulher de Provérbios 31, que é do versículo 10 ao 31, estudado palavra por palavra para você ser transformada. Você tem lá sobre identidade, você também tem sobre financeiro, né? Você que precisa administrar aí o seu lar, né? As finanças do seu lar, tem muito mais. Então, vai lá no nosso Instagram, igual a Jéssica falou, nos siga, dá um oizinho, chama a gente, vem fazer parte dessa escola que verdadeiramente vai mudar a sua vida. Amém. E eu queria te agradecer por você ter vindo nesse pequeno, porque eu não queria dar o peixe todo. Eu gosto das pessoas saborearem, porque tem muita mulher que tem uma vida com Deus, que ela espalha o evangelho através dos ensinos. Então você dedique-se a estudar e a conhecer ao Senhor. Talvez é o que está faltando na sua vida. Muito obrigada, Elisângela, por você ter vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Continue, nunca pare, nunca olhe para trás, porque você é necessária nesse tempo para muitas mulheres, e eu vejo que Deus tem feito e vai continuar fazendo ainda mais, né? Que Deus possa abençoar você, sua casa, em nome de Jesus, e não se cale, continue, porque é necessário. Amém, viu? amém, eu que te agradeço, uma tarde maravilhosa passar aqui. Deus é tremendo. Né? E eu glorifico a Deus pela sua vida, que Ele continue a abençoar, prosperar, que seja um lugar onde recepcionem muitas mulheres para poder levar a palavra do Senhor e que alcance o coração de muitas mulheres de formas que essas venham ser transformadas por essa palavra. Deus te abençoe grandemente, Jéssica. Glória a Deus, muito obrigado. E você que viu até aqui, que Deus abençoe. Mas antes de terminar, a Raíssa tem mais um recadinho para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Eu espero que tenha edificado a sua vida e que você seja essa mulher de referência. Aqui vai passar várias mulheres que tem algo a dizer sobre o que Deus tem feito em suas vidas e o que Deus escolheu elas para fazer. Então siga-nos aí, Guerreiras Podcast, no YouTube, no Instagram. Abençoe outras mulheres, porque a nossa missão é levantar outras mulheres para viver o que Deus tem. Que Deus abençoe e até o próximo episódio, se Deus quiser.